clang. O som era horrível. Era o som de metal batendo no concreto, um ruído discordante e violento que não tinha lugar no silêncio sagrado da praça. Era o som do fracasso. O M1 Garand, um instrumento de guerra e cerimônia de 92 libras, estava caído no asfalto. Sua coronha de nogueira lascada, o cano apontando de forma acusatória para as botas do soldado de primeira classe Jenkins. Pegue-o. A voz do sargento Vance não gritou. Não precisava. Era um rosnado baixo e vibrante, que prometia uma vida inteira de miséria. Vance caminhou lentamente em direção ao soldado trêmulo, seus sapatos espelhados, rangendo no cascalho. Ele parou a poucos centímetros do rosto de Jenkins. Jenkins tinha 19 anos, suando tão profusamente que seu uniforme cerimonial estava ficando preto sob as axilas. Ele estava aterrorizado. Você sabe onde está soldado, sussurrou Vance. Você sabe quem está enterrado a 50 jardas de onde você está parado. Os desconhecidos? Gaguejou o soldado Jenkins, olhando fixamente à frente, lágrimas misturando-se ao suor. E você acha que os desconhecidos deixaram cair seus rifles quando estavam sangrando no Argonne? Perguntou Vance. Acha que eles falharam quando estavam avançando nas praias? Não, eles mantiveram a posição. E você? Você mal consegue segurar um pedaço de madeira e aço. Se você já sentiu o peso esmagador da expectativa, se sabe como é falhar quando todos estão assistindo, aperte o botão de curtir. Se acredita que excelência é a única opção ao honrar os que caíram, comente Old Guard abaixo. Porque hoje, um jovem soldado está prestes a aprender que a verdadeira precisão não vem das mãos, vem da alma. O sol castigava essa área de treino atrás do anfiteatro. Fazia novembro úmido e o ar estava espesso de pólen. O pelotão da guarda de honra estava praticando para a cerimônia do centenário, o maior evento da década. Presidentes estariam lá, generais, dignitários estrangeiros. Os olhos do mundo estariam sobre eles e especificamente sobre a equipe de demonstração silenciosa. Eles estavam tentando o Inverted Suicide Spin. Era um movimento proibido nos manuais padrão, reservado apenas para a elite da elite. Exigia que o soldado lançasse o rifle, o fizesse girar 360 modas horizontalmente, enquanto simultaneamente o girava verticalmente, e o apanhasse às cegas atrás das costas. Era algo que desafiava a física, e Jenkins já o tinha deixado cair 6 vezes seguidas. De novo, ordenou Vance. Vamos ficar aqui até você acertar ou até desmaiar. Não me importa o que venha primeiro. Sentado em um banco de madeira envelhecido sob a sombra de um carvalho solitário, estava um velho. Ele estava ali há 1 hora, alimentando um esquilo com pedaços de um bagel velho. Usava uma camisa xadrez abotoada enfiada em calças bege de cintura alta e sapatos ortopédicos. Seu nome era Miller. Ele tinha 80 anos. Suas mãos estavam cobertas de manchas e a esquerda tinha um leve tremor. Observava o treino com curiosidade distante, seus olhos azuis pálidos acompanhando a rotação dos rifles. Ele está segurando forte demais, murmurou Miller para o esquilo. Está sufocando a madeira. Vance ouviu. O sargento girou procurando um alvo para sua frustração. Ele viu o velho. Posso ajudar o senhor, latiu Vance. Esta é uma área de treinamento restrita. O ponto do ônibus turístico fica 1 quilômetro ao sul. Miller mastigou um pedaço de bagel lentamente. Engoliu. Eu sei onde é o ponto do ônibus, sargento. Ajudei a despejar o concreto dele em 1965. Vance revirou os olhos. Outro turista com uma história. Pois bem, senhor, a menos que esteja aqui para se alistar, vou ter que pedir que siga seu caminho. Está distraindo meus homens. Não estou distraindo ninguém, disse Miller, limpando a garganta, apontando uma casquinha de pão para Jenkins. O medo está distraindo. Olhe para os ombros do garoto. Estão quase tocando as orelhas. Você não consegue girar um rifle se os músculos do trapézio estão travados. Isso altera o centro de gravidade. Vance caminhou até a cerca que separava na área de treino do parque. Ele se inclinou imponente e irritado.
E suponho que o senhor seja especialista em instrução e cerimônia. Assiste a alguns desfiles no 4 de julho e acha que conhece o manual de armas. Eu sei o suficiente, disse Miller suavemente. Eu sei que o M1 Garand tem um ponto de equilíbrio exatamente no parafuso de travamento do cilindro de gás se a coronha for padrão. Mas aquele garoto está segurando no anel inferior. Ele está lutando contra o peso. Vance piscou. Aquilo era tecnicamente preciso, extremamente preciso. Mas ele não iria permitir ser corrigido por um civil na frente de seu esquadrão. Escute aqui, vovô, rosnou Vance. Estes são os melhores soldados do exército dos Estados Unidos. Eles treinam 12 horas por dia. Não precisam de conselhos da plateia. Agora, por favor, vá embora. Miller suspirou. Tirou as migalhas das calças. Levantou-se pegando sua bengala. Tudo bem, sargento, só estava tentando ajudar. Odeio ver um bom rifle bater no chão. É ruim para o alinhamento. De volta à linha, gritou Vance para Jenkins, ignorando o velho. Pegue-o. Mais uma queda, Jenkins, e você está fora da equipe. Vou transferi-lo para a patrulha da cozinha no Alasca. Está me ouvindo, sim, sargento? Gritou Jenkins, a voz rachando. Jenkins se abaixou, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia agarrar o fuste. Ele levantou o rifle. Olhou para seus companheiros de esquadra. Eles desviaram o olhar envergonhados por ele. A pressão era sufocante. Pronto o movimento, ordenou Vance. Jenkins lançou o rifle. Tentou iniciar o giro, mas sua palma estava escorregadia de suor. O rifle deslizou. Não girou. Balançou. Subiu, bateu no ombro de Jenkins e caiu novamente no concreto com um estalo que parecia partir ossos. Jenkins ficou imóvel. Não se abaixou para pegá-lo. Apenas ficou parado, cabeça baixa, derrotado. Estava quebrado. Vance jogou sua prancheta no chão. Acabou. Você está fora. Saia da minha vista. Espere. A voz veio do portão. Miller não tinha ido embora. Ele havia aberto o trinco e entrado na área de treino. Estava se movendo mais rápido do que antes. Passou direto por Vance a bengala, batendo ritmicamente no asfalto. Caminhou até Jenkins. Senhor, o senhor precisa sair imediatamente, disse Vance, avançando para interceptá-lo. Isto é uma violação de segurança. Miller parou. Virou-se para Vance. Já não parecia um velho frágil. Endireitou-se a coluna, se desenrolando. Olhou nos olhos de Vance e, por um segundo, o sargento sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Era o olhar de um homem que já encarara coisas muito mais assustadoras do que um sargento irritado. O garoto não terminou, disse Miller calmamente. Ele só precisa ver como se faz. Como se faz? Riu Vance, uma risada cruel e incrédula. Por quem, pelo senhor, esse rifle pesa quase 5 quilos. Se cair no seu pé, vai esmagá-lo. Sente-se antes que se machuque. Miller o ignorou. Olhou para Jenkins. O soldado Jenkins olhou para Vance aterrorizado. Vance cruzou os braços. Vá em frente, soldado. Dê a arma ao homem. Vamos ver o especialista mostrar como se faz. Talvez quando ele travar as costas possamos voltar ao trabalho. Jenkins entregou o rifle a Miller. Miller o recebeu. Não agarrou, recebeu. Suas mãos retorcidas pela artrite envolveram a madeira. Ele fechou os olhos por um segundo. Sentiu o peso. Sentiu a história. O M1 Garand, a arma que venceu a Segunda Guerra Mundial. A arma que ele carregou por 3 anos sob chuva, neve e sol. Pesada, não é? Sussurrou Miller para Jenkins. Sim, senhor, respirou Jenkins. Só é pesada se você tentar carregá-la, disse Miller. Se você dançar com ela, é leve como uma pena. Miller abriu os olhos, deu um passo para trás. Olhou para o pelotão. Olhou para Vance. Sargento, disse Miller, o senhor pediu o Inverted Suicide Spin. Alta velocidade. Esse é o movimento, respondeu Vance com um sorriso torto. Não quebre o quadril. Miller ajustou sua postura. Não assumiu a posição atlética ampla dos soldados jovens.
Ficou com os calcanhares juntos, pés a 45 agrons, a posição clássica. Deixou cair a bengala, ela bateu no chão. Ele não precisava dela. De repente, a mão direita de Miller ergueu o rifle à posição de port arms com um movimento tão rápido que produziu um estalo audível quando a correia de couro bateu na madeira. O sorriso de Vance desapareceu. Aquilo não era o movimento de um homem de 80 anos. Era o movimento de uma máquina. Miller não hesitou. Avançou direto para o exercício. Lançou o rifle ao ar. Ele girou, mas não apenas girou, virou um borrão. A rotação era perfeitamente plana, perfeitamente centrada. Miller não acompanhou o rifle com os olhos. Olhava fixo à frente o rosto, uma máscara de pedra. Ele pegou o rifle atrás das costas com a mão esquerda. Smack! O som foi nítido, autoritário. Ele lançou o rifle de volta por cima do ombro. Pegou-o com a mão direita. Então veio a parte impossível. Miller trouxe o rifle para o lado. Equilibrou a arma pesada na ponta do dedo indicador, exatamente no centro de gravidade que mencionara antes. Observe o pivô, disse Miller, a voz firme, nem um pouco ofegante. Com o movimento do pulso, só o pulso, ele fez o rifle girar como uma hélice na ponta do dedo. Eles unia. Era um caleidoscópio de madeira e aço. O impulso puro o mantinha grudado ao dedo. Desafiava a gravidade. As bocas dos recrutas se abriram. Os olhos de Jenkins ficaram enormes. Até Vance deu um passo para trás atônito. Miller girou o rifle por 10 segundos. Era apenas um borrão. Então, com um impulso súbito e violento, lançou a arma 6 metros para o alto. Ela subiu contra o céu azul, girando de ponta a ponta. Miller permaneceu perfeitamente imóvel. Não olhou para cima. Estendeu o braço direito para o lado, a palma aberta. Esperou um segundo, 2, 3. O rifle desceu. Miller o capturou no meio do giro, agarrando-o no ar com uma força de ferro. Pegou-o exatamente no momento em que estava vertical. A coronha bateu em sua palma, mas seu braço não vacilou nem 1 milímetro. Ele congelou na posição de order arms, o rifle alinhado ao lado do pé, perfeitamente rente à costura da calça. O silêncio na área de treino era absoluto. Dava para ouvir o tráfego distante, o vento nas árvores, a respiração pesada dos soldados atônitos. Miller manteve a pose por 5 segundos. Uma estátua de perfeição. Então, lentamente, ele relaxou. Encostou o rifle na perna e se abaixou para pegar a bengala. A fragilidade voltou. O tremor na mão retornou. Ele era apenas um velho novamente. Jesus, sussurrou Jenkins. Vance se aproximou. Movia-se devagar como se estivesse chegando perto de uma bomba. Olhou para o rifle, depois para Miller. Quem é o senhor? Perguntou Vance. A voz já não era arrogante. Era humilde. Aquele movimento, aquele giro no dedo. Não é ensinado no manual desde 1960. Isso era coisa dos sentinelas. Ninguém faz isso hoje em dia. É perigoso demais. Miller apoiou-se na bengala, recuperando o fôlego. Não é perigoso se você respeitar o equilíbrio, sargento. Miller olhou para Jenkins. Você estava tentando vencer o rifle na força, filho. Estava tentando obrigá-lo a fazer o que você queria. Você não pode forçar. Tem que guiar. O rifle quer girar. Quer voar. Você só precisa dar permissão. Vance observou atentamente o rosto de Miller. Olhou para a cicatriz no queixo, para os olhos azuis penetrantes. De repente, uma lembrança de um livro de história surgiu em sua mente. Uma foto em preto e branco no corredor da caserna. Espere, disse Vance, os olhos se abrindo. Miller. Thomas Miller. O sentinela de ferro. Miller sorriu um sorriso tímido, enrugado. Faz muito tempo que alguém não me chama assim. Vance engasgou. Virou-se para o pelotão. Pelotão, atenção. Os soldados entraram em posição imediatamente confusos, mas obedientes. Vocês sabem quem é este homem, gritou Vance apontando para o velho. Este é o sargento-mor Thomas Miller. Ele patrulhou o tapete do túmulo do soldado desconhecido por 6 anos.
6 anos. Ele detém o recorde do serviço contínuo mais longo na história do regimento. Ele guardou os desconhecidos durante a nevasca de 1968, quando o governador ordenou que eles se retirassem e ele recusou abandonar o posto. Vance olhou para Miller com pura admiração. A lenda diz que ele nunca deixou cair um rifle, nem uma vez em 6 anos. Eu deixei cair uma vez, corrigiu Miller suavemente. No treino. 1959. Meu sargento me fez dormir com ele por um mês. Nunca mais deixei cair. Vance balançou a cabeça. Senhor, eu peço desculpas. Não fazia ideia. Não peça desculpas por defender sua área de treinamento, sargento, disse Miller. Você está fazendo seu trabalho. Mas pegue leve com o garoto. O medo deixa as mãos escorregadias. O orgulho as deixa rígidas. Você precisa de mãos calmas. Miller caminhou até Jenkins. Colocou a mão no ombro do rapaz. Aqui, disse Miller. Ele pegou a mão de Jenkins e a posicionou mais acima no fuste meio centímetro. Segure aqui. Sinta isso. Esse é o coração. Agora feche os olhos. Jenkins fechou os olhos. Não pense na multidão, sussurrou Miller. Não pense no presidente. Não pense nos sargentos gritando com você. Pense apenas nos homens no chão. Você está se apresentando para eles e eles não estão julgando você. Eles só estão felizes que você está aqui. Felizes por não terem sido esquecidos. Miller deu um tapinha no ombro de Jenkins. Tente agora. Jenkins inspirou profundamente. Sentiu o ponto de equilíbrio. Visualizou o giro, lançou o rifle. Ele girou. Estava limpo, estava rápido. Jenkins levou o braço para trás, pegou o rifle, girou-o, pegou de novo. Isso comemorou o pelotão. Jenkins abriu os olhos, um sorriso enorme se espalhando por seu rosto. Eu consegui. Eu peguei? Bom, disse Miller acenando. Agora faça isso 1000 vezes até conseguir fazer dormindo. Até conseguir fazer sangrando. Miller virou-se para ir embora. Senhor, chamou Vance. O senhor fica. Observa o restante do treino. Precisamos do seu olhar. Miller parou no portão. Olhou para os jovens, o futuro da guarda. Viu respeito nos olhos deles, viu fogo. Não posso, disse Miller olhando seu velho relógio de pulso. Minha neta vem me buscar. Ela fica brava se eu me atraso para o bingo. Ele abriu o portão. Mas Sargento acrescentou. Miller, sim. Sargento Moore? Respondeu Vance. Você tem um bom pelotão aí. Apenas lembre-os, o uniforme não faz o soldado. O soldado faz o uniforme. Miller saiu do parque caminhando devagar, a bengala sustentando seu peso. O pelotão o observou partir, o sentinela de ferro desaparecendo no mundo comum de turistas e trânsito. Vance voltou-se para o pelotão. Pegou a prancheta. Certo, disse Vance, a voz calma, focada. Vocês ouviram o Sargento Moore. Do início. E Jenkins. Sim, sargento. Suba meia polegada com a mão. Senhor, sim, senhor. O treino recomeçou, mas o som era diferente agora. Os estalos eram mais nítidos, os giros mais precisos. O medo havia desaparecido. Eles não estavam apenas praticando uma rotina, estavam carregando uma tocha. Uma tocha passada a eles por um velho com uma bengala e um bagel, que lhes mostrou que a grandeza não tem data de validade. Muitas vezes olhamos para os idosos e vemos apenas o que eles perderam: a juventude, a força, a velocidade. Esquecemos de olhar para o que eles mantiveram. Esquecemos que dentro do corpo gasto de um avô existe o coração de um leão, que um dia rugiu. O sargento Moore Miller provou que a habilidade é algo gravado nos ossos. Ele nos mostrou que a verdadeira maestria não é sobre exibir, é sobre transmitir. Ele não girou aquele rifle para humilhar os recrutas. Fez isso para libertá-los. Se esta história fez você ficar um pouco mais ereto, se você tem respeito pela velha guarda e pelos sentinelas que vigiam nossos heróis, aperte o botão de inscrever-se. Compartilhe este vídeo com um veterano, um soldado, ou qualquer pessoa que precise saber que os velhos ainda têm os melhores truques. Honrar o passado é a única forma de garantir o futuro.
Mantenha a cabeça erguida, os olhos à frente e o aperto firme.